Boa tarde a todos. Nós estamos iniciando aqui a nossa web conference, Interação para Direito Mega Fraternidade. Eu estou falando diretamente aqui da sede da Juriscons, em Foz do Iguaçu, na Cognópolis de Foz do Iguaçu, no CAE, no Discernimento, né? E eu quero pedir inicialmente desculpas a vocês pelo atraso no início da nossa conferência, porque nós estávamos ajeitando algumas questões técnicas. Como tem pessoas aqui assistindo presencialmente, eu vou estar também apresentando uns slides, um PowerPoint aqui. Então, eu não vou ter tanto acesso às perguntas de vocês, então, que vocês estão me assistindo online. Então, o que eu queria combinar com vocês para ver se dá certo assim? Se vocês que estão assistindo online, ao quererem fazer perguntas, ou quiser fazer perguntas, vocês enviem para o chat. E aí vai ter um voluntário aqui, que é o Eduardo Giuliani. Ele vai estar monitorando essas perguntas e passando para mim, e nós vamos estar respondendo. Tá bem? Tá bem assim? Deixa eu ver aqui se... Não? Aqui, talvez... A gente pede para vocês manterem os microfones de vocês desligados enquanto isso, para não ter nenhum tipo de interferência. Deixa eu só botar aqui melhor, para vocês me verem. Todos desativados o som. Nós estamos atualmente, deixa eu ver, com umas 15 pessoas online. Então, muito bem. Vamos dar início. Então, eu vou fechar aqui para todo mundo poder assistir. Então, o objetivo da nossa palestra é justamente falar sobre essa interação para direito e mega fraternidade. Deixa eu só fazer uma breve apresentação da Juriscons. A Juriscons, então, é uma instituição consensocêntrica, interassistencial e multidimensional universalista, né? Nós temos uma natureza política partidária, assim como todas as instituições consensocêntricas da conscienciologia, natureza científica, educacional e cultural. E a nossa principal atividade é o estudo, a pesquisa, o aprofundamento da especialidade paradireitologia e das demais especialidades mais próximas da paradireitologia, como, por exemplo, a paradiplomaciologia, a parapoliticologia e até mesmo a megafraternologia, que são especialidades muito afins. Nós somos constituídos em 2015, no dia 25 de abril, foi a data da fundação da instituição. Ok? Bom, antes de mais nada, a gente quer chamar a atenção para um princípio da descrença, que é justamente a base filosófica de todo o trabalho do paradigma consciencial, né, e da própria conscienciologia, e é muito importante esse princípio no seguinte sentido, não só no sentido de não acreditar em nada, de nós começarmos a desconstruir todas as nossas crenças, os nossos dogmas, né? As nossas verdades absolutas. Não só as que vêm de fora, mas a que nós mesmos muitas vezes nos impomos. E a partir desta desconstrução, nós passarmos para uma outra etapa do princípio da descrença, que é a experimentação. Então, nessa vida intrafísica, nós estamos passando por um novo experimento, né? Então, ao longo das nossas múltiplas existências do passado, que é um dos pilares do paradigma consciencial, né? Justamente a multisseriexologia, a existência de muitas vidas, nós tivemos experiências, nós firmamos nossas convicções, nós... enfim, né, marcamos algumas questões do nosso psicossoma, né, nós aprendemos algo, né, e agora, essa vida intrafísica é um novo experimento. E essa vida intrafísica, ela passa a ser um experimento muito crítico e muito singular, se nós considerarmos que é uma das primeiras, ou talvez a primeira vida após um curso intermissivo. Então, isso faz uma diferença muito grande, porque se a gente considerar que no curso intermissivo nós tivemos a oportunidade de refletir e de entrar em contato com ideias avançadas, né? E nós tivemos a respeito da evolução, tanto individual quanto grupal,
E se nós também partimos do princípio que nesse curso intermissivo, né, uma nova proposta a nível de evolução nos foi apresentada, no que diz respeito à autoevolução a partir da autocognição, ou seja, nós sermos os senhores, as senhoras da nossa própria evolutividade, a partir de um incremento do autoconhecimento, da própria cognição, né? Da cognição nossa e também da cognição com o próprio cosmos. Então, essa vida pós-curso intermissivo, ela é muito rica, muito crítica, muito favorável a esses novos experimentos, né? A partir do momento em que nós tivemos contato com ideias avançadas, ideias essa exemplo do próprio Paradireito, da própria Mega Fraternidade, que é o nosso tema de pesquisa aqui, e agora nós estamos tendo a oportunidade de colocar essas ideias em prática, porque no curso intermissivo foi uma condição mais teórica. Nos foi apresentada a ideia, por hipótese a gente achou legal, né? Olha que diferente, que coisa nova, que interessante, mas agora é a oportunidade da gente realmente colocar em prática. Por isso, essa segunda parte do princípio da descrença, que é a experimentação, a experimentologia, a autoexperimentação, ela é muito importante dentro desse nosso contexto atual. E é esse o convite que a gente faz, que a partir das ideias que a gente traga aqui, na verdade, a partir do momento que a gente compartilha as ideias, eu quero combinar aqui com vocês, nós fazermos algo, assim, mais interativo possível. O professor Eduardo Giuliani, que é um dos atuais coordenadores da Juriscon, já está postos aqui com o chat, né, para poder receber as intervenções de vocês, não só as perguntas, mas as ideias, né, as experiências, as adições, as contribuições, tá? A gente quer justamente que esse campo desse espaço aqui de conversa seja um espaço também de intercâmbios de experimentações, de experimentos, tá? Eu não sei se tem alguém que está assistindo a nossa palestra que não tem conhecimento da ciência conscienciologia. Se tiver, alguém pode se manifestar aí no chat? Porque nós temos uma parte aqui, que é uma parte mais introdutória da ciência conscienciologia, e aí eu só preciso saber se nós vamos dar um nível de aprofundamento, qual que é o nível de aprofundamento que a gente dá com relação a essas ideias. Alguém aí, Eduardo? Não? Então tá bom. Então, gente, nós vamos literalmente passar sobre essas informações para a gente poder ir realmente é o que importa, né? Então, nós estamos falando aqui da conscienciologia, o que é, estuda a consciência de forma abrangente, os pilares da conscienciologia, tá certo? Aí aqui a base do holossoma, esses são os slides principalmente para quem não tem conhecimento, né, da ciência. Foi colocado aqui algo que fale sobre a cosmoética, que é um dos pilares, inclusive, da própria paradireitologia, né? Então, o paradireito, ele vai representar a expressão da cosmoética, do maior nível de cosmoética que as consciências podem manifestar quando elas estão em grupo, seja sob o ponto de vista intrafísico, seja sob o ponto de vista extrafísico, né? E lembrando que a cosmoética, ela transcende a moral humana, né? Então, assim, ela não vai contra a moral humana. Ela, a partir da moral humana e com o olhar do paradigma consciencial, com o olhar, né, das bioenergias, da multidimensionalidade, certo? Nós expandimos essa moral considerando uma atemporalidade, né? Até certo ponto, porque a moral humana ela é baseada na condição, na cronologia cultural, né, da nossa, aqui desse planeta, considerando também a questão não geográfica, não cultural, então a cosmoética ela sobrepaira, ela transcende tudo isso. E ela é válida em qualquer contexto que a consciência se manifesta, né? Seja intrafisicamente ou extrafisicamente. Então, na verdade, a cosmoética ela está inscrita, ela está íncita dentro do próprio micro-universo consciencial. E o paradireito, enquanto essas leis básicas, né, que regem a evolução com relação a essas normas, esses princípios, né, que são atinentes ao mecanismo evolutivo, né,
e tem um verbete muito bom da professora Rosa Nader, que eu sempre gosto de recomendar quando a gente fala de mecanismo evolutivo, que chama equilíbrio dinâmico, porque mostra esse movimento, né, de equilíbrio, mas dentro da dinamicidade evolutiva, com marchas e contramarchas, com ação e com reação, né, com avanços e com retrocessos. Então, essa dialética evolutiva, né, de expansão e de retração, faz parte do próprio maximecanismo evolutivo consciencial e o que embasa as leis, as normas, os princípios, né, os fundamentos desse maximecanismo é o paradireito, né? E para que isso aconteça, esse equilíbrio, essa homeostase, esse dinamismo, ele se dá a partir da cosmoética, que é essa ética maior, né? Esse comportamento, né? Esse modo de pensionizar, de se manifestar de uma maneira mais acertada para todos, tá? Aí lembrando aqui a condição do pensene, pensamento, sentimento, energia, né? E aí, o princípio da nossa palestra, o que deu início, assim, à nossa conversa, foi uma reflexão a respeito desse trinômio, desse mega pensene trivocabular, né, melhor dizendo, desse mega pensene trivocabular, é escrito pelo professor Valdo Vieira. Para direito significa mega fraternidade. Então, a pergunta que a gente faz, um é igual ao outro? Existe para-direito sem mega-fraternidade? Em que a vivência da mega-fraternidade nos ajuda a compreender o para-direito? Seria a mega-fraternidade um mega-valor íncito a partir do princípio do para-direito? Enfim, como que se dão essas interrelações? Então, o objetivo nosso aqui é nós conversarmos, na verdade, sobre as influências mútuas ou a reciprocidade dos efeitos entre o para-direito e a mega-fraternidade. São dois paraconstrutos transcendentes, são dois paraconstrutos extremamente abrangentes, não só em termos de conteúdo, né? Não só em termos de cognição ou de paracognição. São dois paraconstrutos extremamente desafiadores em termos de vivência, mas são dois paraconstrutos extremamente imprescindíveis, fundamentais na condição evolutiva. Então, nós não evoluímos, né? Aquela proposta trazida pelo curso intermissivo da autoevolução, a partir da autocognição, nós não conseguimos fazer isso sem a vivência, sem o entendimento, sem a reflexão acerca desses dois megaconstrutos. Tá? E aí a ideia é a gente poder, a partir dessa pergunta, né, nós discutirmos aqui durante o tempo de agora. Tudo bem? Lembrando que o professor Eduardo Giuliani, que é um dos coordenadores da Juriscons, ele coordena a Juriscons junto com a professora Vera Marini, ele está a postos aqui para nos ajudar com perguntas, com contribuições, com inserções, com, enfim, participações na nossa conversa, e vocês aqui também, tá? Eu estou aqui meio formal, atrás da mesa, assim, mas é só para dar conta aqui do mecanismo da gravação e da transmissão. Mas, por favor, vamos fazer daqui um ambiente super descontraído, participativo, um verdadeiro somatório e intercâmbio de ideias, porque esse é o objetivo do nosso trabalho, tá? Então, o objetivo principal da palestra, só reforçando, e a pergunta que a gente quer, pelo menos, trazer algumas respostas ou algumas proposições de respostas ao final dessa conversa é: quais as influências mútuas ou qual a reciprocidade dos efeitos entre o para-direito e a mega-fraternidade? Vamos começar com a definição do para-direito. Eu não vou trazer nenhum elemento assim mais novo, mais original, porque eu gostaria que a gente aprofundasse nas definições que já existem desses construtos que estão na enciclopédia da Conscienciologia, que foram propostas pelo professor Valdo Vieira. E aí nós refletirmos, esmiuçarmos, detalharmos esses conceitos podem nos ajudar a responder aquela pergunta do que é o objetivo da nossa conversa aqui, tá? Então, vamos lá. Obrigada. Então, vamos lá.
O para-direito é a ciência aplicada aos estudos técnicos, paratécnicos, pesquisas e parapesquisas teáticas do conjunto de normas, princípios e paraleis, das manifestações conscienciais ou pensionizações justas, íntegras e retas, conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, a partir do emprego correto de energia imanente na vivência e na paravivência da mega fraternidade. Oba, já tem uma dica, porque na própria definição do para-direito já aparece a questão da mega fraternidade. Então, alguma relação há, né? Não tem por que a gente dizer que não há uma relação. Mas essa definição é uma definição, no mínimo, provocadora, em termos de reflexão. Primeiro que é muita coisa junta, né? Muitas vírgulas, muitos apostos, e aí a gente fica confuso, muitas vezes, de como que uma coisa se relaciona com a outra. Então, nós botamos aqui em cores até separadas, para nós irmos, de certa forma, fazendo uma dissecção, né, de cada um termo, vendo como é que nós podemos fazer o entendimento desses termos de uma maneira isolada, mas também de uma maneira conjunta, interligando-os, né, e trazendo justamente uma ordem lógica nesse pensamento, nessa ideia que o professor Valdo nos propôs. Então, vamos lá. Estudos, né? Técnicos, paratécnicos, pesquisas e parapesquisas teáticas. Aqui, a gente já tem uma ideia de que, assim como toda consciência, conscienciologia, tudo se passa pela teoria e pela prática. Sempre lembrando, 1% de teoria, 99% da prática, né? 1% da teoria, aqui nessa dimensão, 99% da prática, provavelmente no intermissivo nós tivemos 99% de teoria e 1% de prática. Aqui nós estamos invertendo essa proporção. Então, o entendimento, né, a cognição a respeito do para-direito, que é o que está sendo definido aqui, ele depende necessariamente de 99% de prática. Conjunto de normas, princípios e paraleis. Às vezes, quando a gente vê para-direito, a gente pensa assim, lei, norma, a gente pensa assim, né, Código Civil, Constituição, né? A gente já pensa no que os direitólogos chamam de direito positivado, que são aquelas leis escritas, né? E a gente faz logo uma associação assim com advogado, né? Porque seriam as pessoas que fariam a operação desse direito, os profissionais relacionados ao direito. Mas vamos pensar, vamos fazer uma analogia, vamos aproveitar o Eduardo que está aqui, que ele é médico, vamos fazer uma analogia entre saúde e medicina, entendeu? Então, o direito, ele é uma palavra polissêmica, tá? Ele pode ser visto e deve ser visto como com essa abrangência de saúde, tá? Assim como fazendo uma analogia da saúde e da medicina, entendeu, Eduardo? Então, a medicina é a ciência que vai estudar lá, né? Que é as ciências médicas. Vai estudar o quê, Eduardo? Vai estudar... Fala aí pra gente. Né? Vai diagnosticar os sintomas, né? A homeostase, de forma geral, que vai estar ligada à condição lá do corpo humano, não é isso? E fazer o diagnóstico de doenças, e, né, tratar da remissão dessas doenças, né? Então, algo assim mais específico. Mas se a gente pegar um conceito mais amplo de saúde, que a OMS até colocou, né, como a saúde não é a mera ausência de doença, a saúde é um bem-estar biopsico, sócio-espiritual, não é isso? Né? Não é isso? Então, nós vamos colocar dentro de uma condição ampla. A mesma coisa ao direito, gente. O direito, ele vem para nos ajudar na coexistência. Um grande jurista, Pontes de Miranda, ele falava assim, o direito é a arte da coexistência. Poderia se fazer também com a educação, por exemplo, pedagogia e educação. E educação. Educação mais amplo. E a pedagogia é a forma. Isso, é a forma. Amparar, de esclarecer. Então, tanto o direito nessa acepção mais ampla, né, como o para-direito na acepção muito mais ampla ainda, e estou falando isso por causa das normas, leis, princípios, para que a gente expanda já a nossa visão, a nossa cognição, e quando pensa em direito, não faça uma associação. Direito, lei intrafísica, advogado, ou promotor, ou juiz, ou qualquer um que faça faculdade de direito, tá?
E quando a gente pensa em norma, princípios e para-leis, que a gente não pense no que a gente chama de lei positivada, na lei escrita ou no código, tá? Então, por exemplo, todos nós, dentro da nossa atividade diária, nós temos as nossas próprias normas de atuação, de convívio, de manifestação, né? Nós temos, cada um de nós temos princípios que pautam as nossas escolhas, as nossas decisões, a nossa orientação de vida. Pode ser que a gente não esteja tão consciente acerca desses princípios, mas nós temos. E existem para-leis, ou existem leis que também nós aplicamos para nós mesmos e estão aqui, né? Que regem todas essas interações de todos os princípios conscienciais. Então, por exemplo, uma lei básica, basilar, que faz parte do estudo do para-direito, é a lei de ação e reação. A toda ação corresponde uma reação. Tá? E a evolução se dá com base nessa lei. Se você quer um efeito positivo, homeostático, cosmoético, saudável, feliz, fraterno, para você, seja a causa desses efeitos. Esses efeitos, eles partem da própria consciência. Entendeu? Então, veja, todos esses princípios, essas normas, né, essas para-leis que regem o maxi-mecanismo evolutivo, são objeto de estudo do para-direito. Mas, veja bem, esses princípios, essas para-leis, são das pensionizações ou das manifestações das consciências justas, íntegras e retas. E aí a gente vai precisar entender um pouquinho, ou trazer alguns conceitos que falem do que sejam pensionizações justas. O que vocês entendem por pensionizações íntegras? O que seria uma pensionização reta? Vamos ver ali. Conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos. Ou seja, essas manifestações justas, íntegras e retas, elas estão alinhadas, elas estão engajadas, elas estão integradas, elas estão pertencentes a esse fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos. O que é o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos? Gente, é a evolução. Tá? É o todo. Né? É aquilo. São as marchas e as contramarchas. Certo? É a harmonia, exatamente. É o equilíbrio dinâmico, é o movimento. É a influência. Certo? Então, existe o fluxo, ele é cosmoético, porque o resultado desse fluxo, o resultado final, que a gente não sabe lá, mas está acontecendo, né? O resultado final é um resultado equilibrado, é um resultado que vai estar voltado para o melhor de todos os princípios conscienciais, dentro da aplicação daquele princípio também da cosmoética, dos males o menor, certo? Então, quando a gente fala do fluxo cosmoético, a gente tem que procurar alinhar todos os principais princípios da cosmoética que a gente conhece, né? Que aconteça melhor para todos, o que não presta mesmo, não adianta fazer maquiagem, tá certo? O princípio da economia dos males o menor, né? De alguns males você vai escolher o menor, o que tem o menor efeito, e dos maiores bens, a lei de economia de bens, você vai escolher aquele que vai trazer o maior bem. Então, só pegando esses 4 princípios, coloque isso junto. O princípio do que é bom tem que ser valorizado. O princípio do que é bom tem que ser valorizado. O que aconteça o melhor para todos, não é isso? Né? E aí, esse que aconteça o melhor para todos, gente, tem que partir da própria pessoa. A pessoa ela não pode se excluir desse todos. Tá? Que aconteça o melhor para todos, inclusive para mim. Ela tem que querer o melhor para si, com certeza, tá? Porque senão a gente vai entrar naquela postura da auto-abnegação anticosmoética, entendeu? Que é que tem um padrão religioso, que tem um padrão de vitimização, tá? Então, esse que aconteça o melhor para todos começa com a pessoa. Mas veja, não para na pessoa. Aí que está o pulo do gato. Não para na pessoa. E quanto mais a pessoa ela vai abrangendo, ela vai incluindo todos nesse princípio,
há uma condição muito importante, que é mais renúncias cosmoéticas a pessoa vai fazendo. Mas essas renúncias cosmoéticas, elas não são dolorosas, elas não são sofridas, elas não são auto-vitimizadas, entendeu? Pelo contrário, elas são cada vez mais prazerosas. Então, quanto mais a pessoa ela vai incluindo esse todos nessa manifestação, mais renúncias ela vai fazendo. E aí vai criando um ciclo virtuoso. Quanto mais renúncias ela vai fazendo, mais ela vai podendo atingir um número maior de pessoas. Vocês estão entendendo? Mas esse princípio que aconteça melhor para todos inclui a própria pessoa. É importante dizer isso. E sincrônico, por quê? Porque essas sincronicidades, né? Ou seja, essas coincidências que não são tão coincidências, elas começam a ser mais entendidas. Então, por exemplo, a pessoa ela começa a conviver melhor com os paradoxos. A pessoa ela vai começando a fazer leitura das sutilezas dos fatos e dos parafatos que vão acontecendo. Tem uma interessante que o Gustavo coloca que assim, as especializações justas são as que visam respeitar a individualidade de cada um. E logo para frente ele coloca, acho que ela já respondeu. A pensionização justa a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Ela visa justamente isso, respeitar a individualidade e a singularidade de cada um, tá? A princípio, a evolução, ela tende a trazer uma simetria para as consciências. Mas, ao mesmo tempo, em função das diferentes experiências que a gente estava falando no início aqui na nossa palestra, né? Independente de onde que a pessoa está na escala evolutiva das consciências, em função das experiências próprias, da singularidade de cada um, nós tendemos a ser assimétricos, nós tendemos a ser desiguais. Então, essas pensionizações justas é igualar as desigualdades, ou seja, é considerar como igual todas as pessoas desiguais. Está ficando claro isso? Ou seja, nós vamos dar um tratamento igual às desigualdades, que é o princípio lá da igualdade, né, do direito, da isonomia. Tá? Mas assim, nós, só pelo fato das pessoas serem diferentes, não serem iguais a nós deveríamos considerar, tratar todas as pessoas e também dar todos os princípios de uma maneira igual. Então, é aquela pergunta assim bem singela, né? Entre a borboleta e a aranha, qual que você tem mais simpatia? Rapidamente, falem aí. Pois é, mas por quê? Porque é bonita. Não. É. E a aranha tem um particular. Tem espécies que são venenosas que nos prejudicam. Aquela marrom, ela Mas veja, é da natureza da espécie. É da natureza dela, eu respeito, mas eu Não, se cuidar, tudo bem. Mas veja, olha só como é engraçado isso. Rapidamente, se você pensar, porque a borboleta é mais bonita, né? E a aranha, né? Aranha nem sempre é tão bonita assim. Então, você vê, a pensionização justa dê o mesmo tratamento de respeito, tanto a borboleta quanto a aranha. Entendeu? Dê o mesmo tratamento de respeito a Conchel e ao Serenão. Então, essa é a condição da pensionização justa, entendeu? Coloque em pé de igualdade na sua apreciação e no seu respeito, tanto o Serenão quanto a Conchel, porque são todos consciências em evolução. Eu estou pegando aqui dois extremos, tá, gente? Por isso que a gente diz que o paradireito é a ponte da baratrosfera com a comunex evoluída. Porque com esse entendimento do paradireito, a consciência ela transita, ela tem uma credencial de livre acesso tanto na baratrosfera, no sentido de que ali ela vai se manter de uma maneira íntegra, de uma maneira homeostática, né? E vai ter uma postura mega fraterna com os habitantes daquela baratrosfera, né? Tá certo? Sem uma recriminalização, sem uma cobrança, sem achar que são aranhas, bom? E ao mesmo tempo ela vai poder ter uma ótima convivência ou acesso à pensinidade do Homo sapiens sereníssimos. Ok? Então, que seria a borboleta. Né? Mas então coloquem tanto o Serenão quanto a Conchel no mesmo patamar. Isso é uma pensionização justa. Né? E aí, se a gente for trazer isso para o nosso dia a dia, é assim, ó.
É aquela condição da aplicação do binômio admiração-discordância, né? Eu tendo a dar mais valor à ideia, ou à opinião, à manifestação, claro, de quem eu concordo, de quem eu gosto. Mas e quem eu não concordo e de quem eu não tenho tanta afinidade assim? Como é que é? Dureza, né? Então, a pensionização justa é colocar os desiguais em um patamar de igualdade, respeitando e considerando as singularidades de cada um. Tá certo? Bom, muito bem. E as pensionizações... Então, conforme o fluxo cosmoético sincrônico do código, estamos falando, a partir do emprego correto da energia imanente. Agora, veja, esse emprego correto da energia imanente significa o seguinte. Significa que quanto menos personalização nós imprimirmos na energia imanente, mais corretamente nós estamos utilizando essa energia. Então, enquanto consciências, a nossa energia consciencial, as nossas interações se dão claro através da energia consciencial, mas a consciência, ao se utilizar da energia imanente, ela imprime em si, claro, as suas pensinidades, as suas pensinizações. Então, a partir de uma pensinização, o justa íntegra em reta, integrado com esse fluxo evolutivo, a ideia é que ela coloque menos, cada vez menos, a personalização, ou seja, o ego dela, a vontade personalíssima dela no emprego da energia imanente. Entendeu? Dessa forma, ela vai conseguir ficar mais coerente e mais conforme o fluxo do cosmos. E isso tudo acontece na vivência, na paravivência da mega fraternidade. Ou seja, a partir do momento em que a consciência, ela mantém a sua pensinização justa, íntegra e reta, ela alinhado com esse maximecanismo evolutivo, né? Essa cadência, essa dialética da evolução. Quanto menos ela imprimir a vontade egocêntrica, egoica dela nas energias imanentes, e ela transitar, ela manipular no sentido dela movimentar, interagir com essa energia imanente, né? Mas ela vai ter oportunidade de vivenciar a mega fraternidade. E quanto mais experiências a mega fraternidade ela for, então, vivenciando, tá? Mais isso vai contribuir para que a pensinização dela fique mais justa, mais íntegra, mais reta, mais ela vai entrar no fluxo do cosmos e menos personalismo ela vai ter na manifestação dela. Ok? Então, para nós adentrarmos essas leis, né, da evolução, a mega fraternidade ela é importantíssima, fundamental, essencial. As vivências egóicas tendem a se diluir completamente com a vivência mega fraternidade? Penso que sim. Existe algum nome para o estado de alguém que não intervém egoicamente nas ações pensânicas para o mundo? Olha, eu acho que a gente pode pegar como referência, né? O serenão, a consex livre, tá? Agora, aqui no nosso nível de pré-serenão, né? Eu colocaria uma pessoa mais altruísta, uma pessoa já mais fraterna, uma pessoa mais já respeitosa, entendeu? Eu acho que o respeito, ele encontra esse limite do seu ego no ego do outro. Então, o respeito, ele ajuda a pessoa a traçar cada vez mais qual que é o limite, a fronteira, o liame da sua manifestação consciencial com a manifestação alheia de uma maneira não intrusiva, né? Eu acho que essa condição do egóico é da intrusão. E nos mínimos, né, até mesmo nas sutilezas, né? Então, a impontualidade é um ato extremamente egóico, porque você impõe ao outro o seu tempo. Ok? É um exemplo, assim, né? Para a gente trazer, assim, bem o cotidiano, né? Bem para o dia a dia, né? Então, vamos lá, olha. Essa pensinidade justa é aquela equilibrada, equânime, imparcial dentro da prioridade evolutiva. Então, é a aplicação do princípio que aconteça o melhor para todos. A pensinidade íntegra é aquela honesta,
que a pessoa ela tem uma inteireza, uma coerência de princípios e de valores evolutivos. E aí, gente, isso é muito importante, porque a integridade, ela passa por uma condição de que uma palavra que eu gosto muito, lisura, honradez, hombridade. Então, a consciência, ela adquire uma autoridade moral porque os princípios e os valores que ela tem, que ela desenvolve, que ela reflete, e esses princípios e valores, eles também são dinâmicos, tá? Ela vivencia. Ela não faz negocinho, ela não cede com seus princípios e valores, entendeu? Então, isso significa a integridade. Outra coisa, muito ligada à integridade, é a autenticidade. A pessoa íntegra, ela é autêntica em qualquer lugar em que ela está, né? E essa autenticidade é o que facilita, o que ajuda na questão da tal interconfiança. Então, são três bases que podem ajudar na condição da interconfiança, que também ajudam na condição da mega fraternidade. Uma é a autenticidade. A outra é a empatia. A empatia é você não julgar, primeira coisa, você escutar e você se colocar no lugar do outro, vendo a realidade como o outro está vendo. Então, você abre mão do seu óculos. Empresta seu óculos aí, por favor. E você coloca o óculos posso usar? Você coloca o óculos de outra pessoa. Tá vendo? Então, por exemplo, ó, eu estou com o óculos do Fernando. Eu estou chegando tudo embaçado. Tá? Então, veja. Esse aqui, a empatia é isso. É você colocar a lente de uma outra pessoa para você enxergar a realidade como essa outra pessoa vê. Seja ela melhor ou seja ela pior do que... Não é nem pior, ou melhor ou pior, ela é diferente da sua. Tá? Então, a confiança vem da autenticidade, da empatia e da retilinearidade pensando, que é o nosso próximo passo aqui, a retidão. A retidão, essa pensanidade reta, significa uma objetividade, uma assertividade, uma intenção sem ambiguidades, uma intenção precisa. A intenção é aquilo que direciona a sua vontade, tá? Então, você tem a vontade, que é a sua força motriz da ação, do movimento, e a intenção, ela vai direcionar a sua vontade, que a vontade em si, né, a sua força pode ir para qualquer lado. Então, quando você direciona a sua vontade com a intenção, e aqui no caso, né, uma intenção clara, sem ambiguidade, precisa, cosmoética, você está tendo uma pensanidade reta. Uma outra característica da pensanidade reta é justamente a ausência de escondimentos na intenção, isso eu já falei, e a ausência de circunlóquios ideológicos ou pensênicos. Então, sabe quando a pessoa ela vai e volta, ela não sabe direito o que ela está pensando? A dispersão consciencial, por exemplo, é um exemplo de ausência de pensanidade reta. A despriorização é uma ausência de pensanidade reta. O desperdício consciencial é um exemplo de ausência de pensanidade reta. Certo? Lembrando que a reta é o menor percurso entre dois pontos. Então, quando a consciência ela tem uma evolução, uma pensanidade reta, ela chega mais rápido. Ok? Pensa nos círculos, nas voltas, nas curvas, né? Demora muito mais tempo, gasta muito mais energia do que você traçar uma linha reta, sair de um ponto A e ir para um ponto B. Tá? Então, a pensanidade reta, ela encurta as distâncias em termos de evolução. E a pensanidade reta também está muito ligada àquela condição que o professor Waldo falava, da vontade javalínica. Lembra que ele falava? Olha, eu tenho uma vontade javalínica, eu traço um objetivo, eu sou persistente, determinado e eu vou em frente, eu vou em linha reta.
Eu tive a oportunidade de, na África, ver uma família de javalis. Para entender como é que era esse negócio da vontade javalínica, né? Gente, é interessantíssimo, porque os javalis, quando eles vão de um lugar para o outro, eles, sei lá, fogem, eles não saem assim, eles saem retinho, eles levantam o rabinho e vão um atrás do outro assim, plá, 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 e não interessa o que tem na frente dos caras, eles passam aquilo de qualquer maneira. Então, eu acho que essa pensanidade reta, ela está muito ligada a essa condição da autodeterminação da consciência. De você fixar um objetivo, você ter os seus objetivos claros e você seguir em linha reta, certo? Então, é isso para nos ajudar. Agora, vamos aqui na definição de megafraternidade. Ó. É a condição interconsciencial universalista mais evoluída, fundamentada na fraternidade pura da consciência auto-imperdoadora e heteroperdoadora, meta inevitável na evolução de todas as consciências. Então, aqui a gente já pode saber o seguinte. A megafraternidade é uma meta inevitável na evolução de todas as consciências. Algum dia a gente chega lá. Podemos chegar mais rápido ou mais devagar. Se a gente tiver uma pensanidade reta, a gente chega mais rápido. Nós já falamos, né, da questão da curva e da reta. Né? Agora veja, uma condição interconsciencial, então isso necessita de uma interação, é uma atividade relacional. Ela é universalista, né? Ela é abrangente, ela é não sectária, ela é não dogmática, né? Ela é aberta e é fundamentada na fraternidade pura da consciência auto-imperdoadora e heteroperdoadora. Aí a gente quer falar um pouquinho aqui desse conceito do auto-imperdoador e do heteroperdoador, porque isso gera um estresse, as pessoas se estressam, gera um furor, como assim, não vou me perdoar e tudo mais. Vamos discutir um pouquinho isso aqui. Olha lá. O auto-imperdoador é a consim em nível de autoconsciencialidade, autodisciplina, incapaz de se perdoar quanto aos próprios enganos, erros e omissões, a fim de eliminar em definitivo as autocorrupções conscientes. Então, a gente pode trazer como sinônimo de uma consciência auto-imperdoadora, consciência auto-incorrupta? O que vocês acham? Incorrupta. Ou incorruptível, talvez. Que está no processo, está trabalhando para eliminar as suas autocorrupções. É o que está escrito aí, ó. Em definitivo, as autocorrupções conscientes. Então, veja. O autoimperdoamento é libertário. O autoimperdoamento nos liberta das nossas corrupções. O autoimperdoamento, ele nos liberta da ignorância. O autoimperdoamento nos liberta das dependências escuras. Por quê? Porque somos nós que vamos nos avaliar com relação aos nossos próprios enganos, erros e omissões e vamos trabalhar de uma maneira autoconsciente, ou seja, autolúcida e com autodisciplina para eliminar a nossa anticosmoeticidade. Olha que legal ser autoimperdoador. Autoimperdoador não tem a ver com autossofrimento. Autoimperdoador não tem relação com autovitimização. Autoimperdoador não tem relação com autoflagelo. Autoimperdoador tem relação com autorresponsabilidade. Autoimperdoador está ligado à autonomia. Autoimperdoador tem relação com autolucidez. Autoimperdoador tem relação com autobenignidade. Ok? Tem uma colocação aqui que eu acho que é interessante falar isso aí, porque o colega coloca aqui assim, um auto-imperdoador seria ser duro consigo mesmo para atingir os objetivos sem passar a mão na cabeça? Olha, você tem que contextualizar o que é duro consigo mesmo. Eu acho uma pessoa ser dura consigo mesma, mais benigna, mais amparadora, mais amiga, vale a pena. Agora, ser duro consigo mesmo, no sentido de sofrer, de se automutilar, de se autoassediar, muito bom, né? Olha aí, o autoimperdoamento é uma libertação do autoassédio. Okay? Aí não vale a pena. Então você tem que ajustar essa dureza aí.
tá? Então, cada um sabe o grau da dureza que tem que empregar consigo mesmo. Agora, esse limite, ele é extremamente desafiador e interessante. Porque cada vez mais a consciência ela vai ficando menos autocomplacente consigo, mais auto-absoluta, mais autocorreta, auto-íntegra consigo, e aquilo não é um sofrimento, aquilo não é um desprazer, aquilo a pessoa vai se sentir no máximo, entendeu? Eu digo, eu te compreendo, não te perdoo numa próxima. Mas isso a gente tá falando do hétero perdão, que nós vamos já entrar. Nós estamos falando. Eu tô dizendo Sim, para você. Quando eu dei uma mudada, bom, eu te compreendo. Isso. Mas uma próxima, você ter Isso, esse sentido assim, né? Vamos dizer, você cai, dá uma resposta ali, e tal. Eu não vou me culpar, porque aí vou criando outras pendengas. Mas me dou conta, aí eu digo para mim, eu te compreendo, mas... Né? Por exemplo, vamos fazer um outro exercício aqui. Vocês acham a autoculpa e a autocondenação algo cosmoético? Não, é altamente como é que é? Intoxicante e ao mesmo tempo ela faz a gente regredir, você se afunda. Então, veja, se não existe nem autoculpa, nem autocondenação cosmoética, vai existir autoperdão cosmoético, gente? Não, existiu. Autoperdão. Se não existe nem autoculpa, nem autocondenação cosmoética, vai existir autoperdão cosmoético? Vocês estão entendendo a lógica disso? Porque, veja, se a autoculpa e a autocondenação é algo anticosmoético, você não vai fazer isso com você, não tem razão do autoperdão. Às vezes as pessoas elas ficam o autoimperdoamento, o autoperdoamento, muitas vezes o perdão para si mesmo, ele é visto como algo para a pessoa aliviar a culpa dela. Mas veja, a ideia é não nem ter culpa. É um passo anterior, entendeu? É a questão de você falar, compreendi, errei, vou analisar aqui onde está o erro, pisei na bola, fui mal, vou me esforçar ao máximo para não repetir esse erro. Ou vou me esforçar ao máximo para fazer a remissão desse erro, ou consertar esse erro, essa omissão, ou esse engano. E vamos para frente, e bola para frente. E não adianta você ficar pedindo perdão para os outros. É bobagem. Eu considero que eu tenho que mudar o jeito. Por exemplo, que a pessoa, eu vou me encontrar no outro dia com ela, normal, ela vai entender, pois é. A anticosmoética da autoculpa, penso que ela está no fato de que quando você assume você está abrindo mão da responsabilidade. Isso. É verdade. É por isso que talvez me desculpa, você me desculpa. Se Sim. o outro não me desculpa, eu estou livre de responsabilidade. Eu não me desculpou. Eu continuo culpado. É exatamente isso. Então, eu concordo com você, muito bom, bem colocado. As pessoas estão ouvindo o que você está falando? As pessoas que estão na pura... Podia abrir o seu microfone, então. Não dá para abrir o microfone do Eduardo aí para poder, que ele está falando. Então tá. Não sei se o pessoal está ouvindo o que você está falando, mas enfim, mas é exatamente isso, né? Ou seja, quando a pessoa ela se baseia, ela se apega à autoculpa, ela abre mão da autorresponsabilidade dela. Né? Se o outro não perdoa, né? Então, e o que acontece com a autorresponsabilidade? A autorresponsabilidade, ela nos dá a prerrogativa de fazer diferente, de mudar, de reciclar, de renovar. É isso. Essa que é a grande condição da autorresponsabilidade. Nós podemos responder pelas nossas próprias ações. Enquanto a autoculpa, elas nos mantém presos ao erro, ao passado. Então, a autorresponsabilidade é futuro, a autoculpa é passado. E lembra, nós estamos nessa vida aqui, gente,
em função do futuro. Nós temos que olhar para frente, a evolução é olhar para frente. Não que o estudo, a cognição das nossas vidas prévias não sejam importantes, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a evolução segue a partir de se olhar para frente. A bagagem que você tem, as memórias, as vivências, essas são muito importantes a nível de até mesmo você traçar o seu caminho para frente, tá? Então, ok, essa questão do auto-imperdoador, tá, eu acho que, né, a gente pode desconstruir um pouco esse peso, às vezes essa roupagem religiosa que se dá. Agora, o hétero-perdão é o contrário. O hétero-perdão é o perdoar a outra quando você renuncia o monopólio sobre a outra pessoa. Enquanto você tem algum nível de mágoa, de ressentimento, de rancor com relação a outros, você tem um poder sobre essas outras pessoas. Você exerce um poder sobre elas. Você ainda está presa, ou você mantém essas pessoas presas, ligadas, de certa forma, interprisioneira com você mesmo. Então, quando você renuncia a esse monopólio sobre as pessoas, né? Quando você abre mão desse poder sobre outro, você está perdoando. Acabou. Então, por isso que a mega fraternidade está muito ligada ao hétero perdão, porque você já não exerce mais um poder sobre o outro. Você não está mais impondo a sua vontade, o seu querer, a sua ideia, a sua emoção, a sua intenção, o seu ego sobre o outro, né? Então, o perdão é você deixar de ter o seu ego sobre outras pessoas. Essa é uma atitude mega fraterna, ok? Então, olha lá, a personalidade generosa, com tendência à mega fraternidade, respeita todos os princípios conscienciais, sejam vegetais, subhumanos, humanos e extrafísicos. Então, o início do princípio, do começo da mega fraternidade, começa com a generosidade. Então, vamos pensar assim, ó, quais são os atos generosos que eu faço no dia a dia, com todos os princípios conscienciais? Com as plantas, com os subhumanos, vamos pensar lá na aranha e na borboleta, com os humanos e com as consciências. Eu sou generoso com os assediadores? Eu sou generoso com as ervas daninhas? Eu sou generoso com as formigas que insistem em pestear minha cozinha? Elas não têm essa intenção de me prejudicar, tá, gente? Elas estão seguindo o instinto delas, né? Vamos entender isso. E eu sou generoso com aqueles com quem eu discordo, aqueles que pisam no meu pé, aqueles que cometem determinadas atitudes das quais eu não concordo. Então, aí começa a mega fraternidade. Tá? Então, uma boa prática é vocês criarem um diário da generosidade. Para vocês aferirem o nível de mega fraternidade do dia. Ao final do dia, vocês vão escrever, assim como tem um diário da gratidão, né? Para vocês também colocarem ali pessoas, contextos, situações que vocês são gratos, quais são os atos de generosidade que foram feitos durante um determinado dia. Vocês pensaram na condição de serem generosos com outros princípios conscienciais. Ali você está começando a exercer a mega fraternidade, lembrando daquela pensionização, né? Justa, íntegra e reta, né? Ok? Olha lá o respeito. Respeito é a capacidade de respectare, né? O respectório é um novo olhar. É a capacidade de voltar a olhar para as pessoas com outros olhos, com outras perspectivas, sem a miopia repetitiva dos rótulos e papéis que desde criancinha foram incutidos. Aqui é uma afirmação de um filósofo alemão, mas o que a gente está querendo colocar aqui é que no passado nós tivemos convivência com várias consciências e muitas vezes as nossas experiências elas nos trouxeram uma determinada visão daquelas consciências. E nesse momento evolutivo agora, nessa vida crítica, pós-curso intermissivo, nesse nosso desafio de começar a colocar em prática o para-direito e a mega-fraternidade, essa condição do respeito consciencial é muito importante, porque nós vamos olhar para aquelas mesmas consciências do passado e nós vamos ter um novo olhar com relação a elas.
com uma outra perspectiva. Então, isso também é uma proposta a nível de respeito, né? É você voltar a olhar para a pessoa com outro olhar, com uma outra lente, tá? Para reperspectivar determinados rótulos ou papéis, porventura, imputados naquela pessoa. E aqui uma frase da Arakaki, que não sou eu, mas a Kátia Arakaki, que eu achei bem interessante. Então lá, quanto mais respeito, menos intrusão, menos interprisão, menos comparsaria, menos falácia, menos engodo, menos manipulação, menos jercismo. Jercismo é aquela condição de levar vantagem, né? Então veja, o respeito, ele não é só a consideração com o outro. O respeito, ele vai muito além da tolerância. O respeito, ele vai muito além até de considerar ou de compreender. O respeito, ele passa por atitudes, muitas vezes, de omissões superavitárias. Então, respeitar é omitir-se, muitas vezes, supervitariamente, a partir do momento em que você vai frear a sua manifestação, ou a sua fala, ou as suas ações, no sentido de não se intrometer, de não causar nenhum nível de intrusão no micro-universo consciencial de outros princípios conscienciais, né? Isso vai criando menos interprisão, menos mediocridade, menos pactos de mediocridade vão sendo firmados. Né? Essa comparsaria aqui é aquele pacto de mediocridade, né? Em que cada um fica no que tem de menor, né? Ao invés de se fazer um código cosmoético, o código cosmoético é para superar essa mediocridade. Então, é o não acompliciamento anticosmoético. Menos falácia, mais autenticidade, mais assertividade, mais objetividade, mais veracidade e mais glasnóstico. Quanto mais você respeita a pessoa, mais veraz você vai ser. Mais sincero. Claro que toda sinceridade exige tato, né? Sai por aí, né? Tem aquela questão, né, do binômio, né, da dose, da dosagem, não é isso? Mas a questão é que mais veraz, né? Menos manipulação, menos engodo, menos jeitinho você vai ter, tá? Bom? Eu tenho uma questão aqui ligada ainda à questão do perdão, e um pouquinho de debate. A partir do perdão. Se o outro não perdoa, e eu me auto-perdoo, e hétero perdoo, eu me liberto da relação. Como que o outro fica? Você se liberta da relação. Como que o outro fica, aí é problema do outro. Entendeu? Ou seja, você se liberta da relação porque você perdoa ele, você não se perdoa no sentido de você justamente buscar uma atuação mais cosmoética, mais auto-incorrupta, né? E aí seguimos nas quebradas da evolução. E automaticamente ele vai estar liberto, eu libertei ele. Isso. E pode ser que através dessa, por experiências próprias. Isso. Eu consegui fazer um trabalho, eu consegui me colocar no prumo, a outra pessoa diz, como você mudou? E eu achei que ela tinha mudado comigo. Automaticamente, foi uma coisa assim tão recíproca, talvez tão afeiçosa, tão querida, que eu disse, ela mudou, mas na verdade quem tinha mudado era eu. Então a minha interferência, a minha ligação com ela limpou e aconteceu a interação mais fraterna. Ficou mais positiva, isso né? Com família. Muito bom colocado. Então, com hétero perdão, você liberta o outro. É aquilo, você deixa de exercer o poder sobre o outro, você abre, né? Se desata os nós, não é isso? Você desata os nós com relação ao outro. Tudo bem aí, irmã? Tranquilo? A mega fraternidade é praticamente compulsória na evolução consciencial? Compulsória?
Mega fraternidade é praticamente compulsória. Ali, ó. Praticamente compulsória na evolução consciencial. Eu acho que sim. É? O que vocês acham aí? É porque automaticamente, eu sendo mega fraterno, a evolução toda vai avançar. A evolução toda vai avançar? Onde eu estou inserido. Ah, o efeito, né? Vai ser nesse sentido de movimento, né? O que vocês acham? Fernando, quer falar alguma coisa? Segue o fluxo do cosmos. Então, se a gente quer evoluir, a gente tem que seguir o fluxo do cosmos. Eu acho que sim. Eduardo? Na minha opinião, pode ser que acho inevitável. Se todo o processo da evolução está relacionado à questão das inter-relações, o processo assistencial, tudo isso, não tem como não estar relacionado à fraternidade. E aquele conceito que você trouxe lá no começo, é bem interessante, ele começa com o para-direito, fala de um monte de coisas a serem observadas, praticadas, vivenciadas, até chegar em mega fraternidade. Quer dizer, a relação entre os dois, para mim, é muito clara, embora não seja uma coisa tão simples. Não é simples, né? Mas é clara. Para mim é muito evidente. Eu posso fazer até uma analogia, porque nós trabalhamos com as crianças agora dentro da biodinâmica. E o que é a biodinâmica? É o alinhamento dos astros. Nós entrarmos na harmonia no momento certo, nós fizemos experiências. Seríamos quando não era, havia uma desordem, a gente diz, mas era um desalinhamento dos astros. Não nasceu nada. Plantamos no dia que foi na hora que teve alinhamento, porque pela biodinâmica tem até as horas que a gente planta. Cresceu. Isso é aí as crianças ficaram impressionadas, porque aquelas alfacezinhas não estão desenvolvendo, e elas recebem água, recebem tudo. Então, ali para mim, eu tirei uma conclusão muito grande. No momento que eu desarmonizo com o fluxo cósmico, eu posso ficar estagnado. Ou pelo menos você não recebe os impulsos, ou os influxos, ou o fluxo de energia que vai justamente te impulsionar, né? Porque quando você fala desse alinhamento dos astros, né, Reinaldo, é no sentido da influência, porque a física, né, estuda isso, né? A influência da Lua na questão, né, do solo, da água, né, da maré e tudo mais. É interessante porque um dia desses, eu estando como oidólogo, eu disse para ele, eu não sei, eu estou com uma moleza, parece que eu estou com uma abelha dentro. Ele disse, sabe, tu é a 22ª pessoa, ele disse que hoje está me comunicando isso. Sabe que hoje há um desalinhamento, ou Marte, não sei o quê, não tem, a Terra não tem energia, e ela influi nas pessoas. Nós não sabemos isso, a gente tão pouco estuda, tão pouco observa, a gente inserido, que às vezes sofre as interferências e corre para médico, ou corre para remédio, e na verdade isso, é o desalinhamento do fluxo. Isso está relacionado com o fluxo do cosmos, com os planetas, com os astros, com os universos. Então tem essa energia, além da energia consciencial e da energia imanente, a energia, digamos assim, né, do magnetismo. Aí, ixi, eu mexi aqui, não sei se... Tá bom aí eu mexi aqui no negócio? Tem uma pergunta, um participante pediu sua opinião, professora, sobre o seguinte: a prática da mega fraternidade causa uma evolução presencial com os irmãos fraternos aqui na Terra e também no extrafísico, a partir de quem pratica? O que você acha? Causa o quê? Uma evolução presencial. Eu não sei muito bem o que é uma evolução presencial, mas... Eu acho que você está querendo saber se envolve as pessoas que estão aqui no intrafísico e também as consciências no extrafísico, a partir da pessoa que pratica, sabe? Essa mera fraternidade.
Acho que vai cada vez mais ajudando na interatividade, né, de consciência e consciência. A mega fraternidade, acho que contribui muito para isso. Então, olha lá, quanto mais fraterna a consciência, mais respeito e defesa dos mínimos direitos de todos. Quanto mais fraterna, mais lúcida a consciência quanto aos próprios compromissos firmados em prol da evolução de todos. Isso tem relação com o para-dever, né? Que a para-direitologia estuda e na verdade, o para-direito é a unidade de medida do para-dever, né? E quanto mais fraterna a consciência, mais enfrasado é o fluxo cosmoético do cosmos. Tá? O maior ajuste da consciência, as leis do cosmos, é a autovivência da mega fraternidade. Então, isso é uma frase do professor Valdo Vieira, e aí eu acho que a gente chancela isso, né? A gente é mais um indicativo de como o para-direito ele está alinhado à condição da mega fraternidade. Então, a lei cósmica maior é a lei da mega fraternidade. Para você evoluir, para você seguir o fluxo correto do cosmos, para você cada vez mais qualificar... Já passou 60 minutos? Mas era de 3 às 4, né? São 4h15. Tá. Já estou terminando. O maior ajuste da consciência, a lei dos cosmos, é a autovivência e a mega fraternidade. Então, a gente chancela essa interação entre para-direita e mega fraternidade. Então, veja, é através da autovivência da mega fraternidade que nós vamos nos alinhar àquele fluxo cósmico. E a partir desse alinhamento do fluxo cósmico, nós temos mais especializações justas, íntegras e retas. Então, assim, ser mega fraterno significa estar em dia, de acordo, sem BO, com a ficha limpa, sob o ponto de vista das leis evolutivas. Entendeu? Só lembrar, antes de encerrar, assim, teve algumas perguntas aqui em termos de como a gente tem de cursos de atividades para poder aprofundar mais no para-direito, na mega-fraternidade e até na relação entre elas. Aí, disciplinar para você também colocar isso para o pessoal. Vou colocar assim, gente. Então, veja lá, olha. Aqui eu já falei essa questão da mega-fraternidade no universalismo, né? Justamente não ter a priorismose, a doutrinação, a dogmática, a peremptoridade anticosmoética. Por que eu trouxe isso aqui? Porque isso é uma coisa muito prática do nosso dia a dia. Às vezes a gente pensa assim, a mega-fraternidade está lá longe, o universalismo está lá longe. Olha quantas ações práticas no dia a dia a gente pode fazer para já adentrar, para fixar o com da mega-fraternidade. Porque a nossa função aqui nessa vida é a gente fazer uma reestruturação pensênica para que aquelas ideias magnas, aquela teoria linda que a gente viu no curso intermissivo, ela comece a fazer parte da nossa holomemória a partir das nossas vivências, da nossa prática, da nossa reflexão e da nossa prática. Porque imagina na outra vida, gente, a gente tem que começar tudo de novo. E você está entendendo? Vocês estão entendendo? Essa que é a ideia. Vamos aproveitar agora para a gente já começar a colocar em prática e fazer, digamos assim, uma saturação positiva na nossa manifestação, de modo que o saber como praticar a mega fraternidade, mesmo que seja início, princípio e começo, ocorra. É que nem quando falam andar de bicicleta. Uma vez você aprende a andar de bicicleta, você não esquece nunca mais como andar de bicicleta. Quando você pega uma bicicleta, depois de muito tempo sem andar, você pode sim meio que desequilibrar, mas você entra, acha o seu equilíbrio. É a mesma coisa. Você conquistou um como, você fez uma sinapse do equilíbrio do seu corpo ali. Vamos criar neossinapses mega fraternológicas. Né? Então, dispense a priorismose, sem doutrinação, dê liberdade, respeite a opinião alheia, acolha diferente, questione as suas próprias crenças, né? Sem peremptoriedade, magister dixer, eu estou falando, essa é a verdade, então, né, aquela coisa, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo, isso não existe mais na nossa, não pode mais existir, o ideal é que não exista mais na nossa realidade, né? E aí tem a questão da glasnost, como eu já tinha falado. Então, assim, qual que é a síntese aqui nosso desafio em plena era de reurbex? Porque nós temos que pensar que nós estamos vivendo uma era de reurbanização extrafísica. Os bolsões extrafísicos estão sendo aliviados, tá certo? Ou seja, as cons-réus, elas estão sendo ressomadas, né? Algumas transmigradas, mas ainda tem algumas ressomadas. E a ideia é que esse planeta escola, cuja maior doença é o egocentrismo,
né? É o egoísmo adulto, né? Ele passa a ser um planeta escola. E o maior aprendizado, então, vai ser o megafraternismo. Certo? Então, nós irmos substituindo a doença do egocentrismo pelo aprendizado do megafraternismo. Ok? Obrigada a todos. Agora as informações acerca das atividades. Nós convidamos a todos, a vocês, em primeiro lugar, visitarem o Facebook da Paradireitologia, e vocês têm várias informações das atividades que estão acontecendo. De forma mais pontual, nós temos aqui o curso, pegou aí? Teáticas da Mega Fraternidade. Tá? Esse curso, ele tem como objetivo proporcionar campos bioenergéticos e dinâmicas muito práticas para que o participante, ele possa, a partir da experiência dele, lembra que a gente falou da experiência dele, começar a expandir, sob o ponto de vista não só reflexivo, mas também vivencial, essas ideias do Paradireito e da Mega Fraternidade. Então, é um curso teoria e prática, um curso eminentemente prático, nós passamos só algumas teorias, desenvolvemos dinâmicas em grupo, e através de campos bioenergéticos que são formados pelos, né, começando pelos EPICONs, eu e o Marcelo Silva, nós criamos essa interface, né, interdimensional para que o participante ele possa, por si, tirar as suas próprias conclusões e começar a consolidar as suas convicções, as suas versões acerca da fraternidade, da mega fraternidade, do paradireito e da interação entre eles. O próximo curso, gente, vai acontecer em Curitiba, agora, no mês de maio, no dia 26 e 27. Existem vagas limitadas, portanto, se você tem interesse em fazer o curso, procure a informação no Facebook, onde tem o telefone para você entrar em contato lá em Curitiba. Ou então você entra em contato com o nosso telefone aqui, pelo WhatsApp também, 45 99 111 6263. Boa notícia para quem não pode fazer o curso de Curitiba, ele vai acontecer ainda em Brasília no mês de setembro, em Cascavel também no mês de setembro, em São Paulo no mês de novembro, em Porto Alegre no mês de dezembro. Então, é um convite para que vocês tenham suas experiências pessoais acerca da vivência da mega fraternidade e do paradireito. A Sandra colocou aqui para o pessoal o contato. Ótimo. Então, tem aí, pessoal, o contato de vocês, tá? E aqui, em Foz do Iguaçu, agora, no próximo final de semana, que é o dia 18 e 20 de maio, nós temos o curso Teoria e Práticas do Código Pessoal de Cosmoética. O Código Pessoal de Cosmoética é o paradireito aplicado. Se você quer começar a entender paradireito na prática vivencial, elabore, estruture, qualifique, aperfeiçoe o seu Código Pessoal de Cosmoética. Então, coloque a mega fraternidade na transversalidade do seu CPC, né? Isso você vai, então, começar a ter a oportunidade de vivenciar e colocar o paradireito na prática já no dia a dia. Esse é um curso que acontece em 2 módulos e o objetivo do curso é a pessoa que participa sair com seu Código Pessoal de Cosmoética feito, elaborado, implementado ou aperfeiçoado, né? Se quem já tem código, né? Então, o primeiro módulo acontece 18 a 20 de maio e o segundo módulo 14 e 15 de julho aqui em Foz do Iguaçu, né? Nós não temos esse curso online, e então é bem importante presencial, porque é uma interação dos instrutores, dos facilitadores com os participantes. Novamente, o telefone de contato para quem tiver interesse é 45 99 111 6263. Nós vamos ter uma versão desse curso ainda no Rio de Janeiro, no segundo semestre desse ano. Fiquem atentos aí ao convite. E o último convite é para a 5ª semana da Paradireitologia. Esse é um evento basilar, pilar da Jurisconso, né, e também dos pesquisadores do Paradireito. Esse ano nós vamos trazer a temática Interação Cosmoética para Direito, com apresentações extremamente profundas, importantes, instigadoras de debates, de reflexões, de refutações, como deve ser qualquer evento científico. Essa semana, ela acontece dos dias 5 a 13 de agosto, estou correta? 5 a 13 de agosto?
Começa com um acoplamentário, que é um curso de campo sem pré-requisito, que vai de segunda a sexta, de segunda a quarta, e depois quinta, sexta, sábado e domingo nós temos o Fórum da Paradireitologia. Tá? A programação completa você consegue também na página da Juriscons, www.juriscons.org, ou no Facebook. Desculpe, 6 a 12, botei uns dias a mais. Então, dia 6 a 12 de agosto, programa-se. Gente, a Gol está com passagens baratas, se você comprar até esse final de semana, tem umas promoções de passagem, veja aí, partindo de várias cidades do Brasil, aqui para Foz do Iguaçu. Mês de agosto normalmente não tem passagem muito cara, porque já passou a alta temporada. Então, venha debater com a gente, venha somar suas experiências, suas expertise, né? Venha fazer um intercâmbio mega fraterno das suas ideias aqui nos eventos da Paradireitologia. A gente agradece mais uma vez a participação de todos. Eu agradeço em especial aqui ao professor Eduardo Giuliani, um dos coordenadores, né, da Juriscons, a outra coordenadora da Juriscons é a professora Vera Marini, que está em São Paulo, mas o professor Eduardo aqui pelo suporte que deu. A gente agradece a vocês que participaram aqui presencialmente e até a próxima oportunidade. Obrigada a todos.